Vamos lá. Professor Augusto, o cristão, ele deve observar essa regra dietética? É bom? É uma ordem, não é? É só bom observar ou é um mandamento? Como o senhor entende essa questão? Bem, se o cristão de verdade, ele segue a palavra de Deus escrita, né? Que é a revelação escrita de Jesus, a palavra de Deus, né? E ao reconhecer a autoridade de Deus na sua palavra escrita para dizer para ele o que é melhor e o que não é, então é natural que ele procure se guiar e considerar nas suas escolhas, nas suas prioridades, que a Bíblia proíbe o consumo de carne de porco. E há uma questão de coerência quando a pessoa diverge desse conceito de que Deus proíbe, né? Uma questão de coerência, porque o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? E nós só podemos confiar em alguém que é coerente. E eu não vou dizer que Deus é coerente, ele é o autor da coerência. Ele é o ser mais coerente do universo. E em se tratando de alimentação, o ser humano criado no Jardim do Éden é o mesmo ser humano que vive hoje, mais de 6.000 anos depois, com as mesmas necessidades biológicas, de oxigênio, de nutrientes, de sono, né? De a necessidade de afeto e assim por diante. Então não há nenhuma razão cientificamente comprovada para haver uma mudança de orientação alimentar desde o Velho Testamento para o Novo Testamento. É uma questão de considerar que Deus, em primeiro lugar, é coerente. Isso envolve até o caráter de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não muda, não é? E para haver uma mudança, precisaria mudar o tipo do alimento. Ele não mudou. A carne, ela tem todos os componentes negativos, qualquer tipo de carne, não apenas a carne de porco, desde que qualquer animal passou a morrer, né? Que antes do pecado não havia morte, depois do pecado passou a haver morte. Então, desde que qualquer animal passou a morrer, inclusive o ser humano, as circunstâncias pós-morte permanecem as mesmas. Não houve nenhuma mudança nisso. Ou então, teria que haver uma mudança no corpo humano, de fisiologia, de bioquímica, de anatomia, né? De instintos, né? Por exemplo, instintos, nós não temos instinto de carnívoros. Você olha uma ave, você olha um peixe, você olha um quadrúpede e você não tem um instinto da perseguição da presa que todo carnívoro tem. Você não tem vontade de sair correndo atrás deles. Pode estar faminto como for, você não faz isso, não tem, e não possui condições físicas para essa perseguição da presa, não é? E se você estuda anatomia, fisiologia, bioquímica, o próprio paladar humano, enfim, você vai perceber que as condições para consumir carnes não são de animais carnívoros, mas sim de um ser, no caso o ser humano, um ser herbívoro, né? Um ser preparado, planejado biologicamente para consumir vegetais, e os números, as estatísticas científicas apontam nesse sentido. Tá bom. Pastor Paulo Sérgio, então, pelo que entendi, o professor vai defender a dieta mais vegetariana mesmo. Em todos os aspectos. Que a Bíblia exato. Incluindo carne de porco, né? Então, não é só carne de porco, mas qualquer carne. Vamos lá. Eu discordo de alguns pontos mencionados pelo professor Augusto. Primeira questão, quando nós falamos da coerência de Deus, né, e eu concordo, Deus é coerente, mas nós não podemos negar que Deus, durante toda a história humana, ou durante toda a história da sua revelação, Deus agiu de diferentes formas em diferentes épocas. E aí nós temos, por exemplo, se nós pegarmos esse discurso de uma forma completa, plena, então nós teríamos que dizer que, por exemplo, tudo que estava no Antigo Testamento deveria funcionar da mesma forma, porque nós estamos falando dentro de um contexto. O comer e o beber é apenas um item dentro de um conjunto maior que chama-se Lei de Deus, que estava relacionado ao sacerdócio, que estava relacionado aos rituais de purificação, que estava relacionado ao que deveria ser comido e não. Então, questões de higiene, questões tudo isso. Então, por exemplo, nós teríamos que ter ainda sacerdotes, nós teríamos que ter um conjunto de coisas, né, que estivessem ligados a tudo isso de forma plena. Agora, quando nós
vamos no capítulo 11 de Levítico, que é o ponto, né, interessante. Ele vai apresentar algumas questões aqui. Por exemplo, ele não diz, a lei no capítulo 11 de Levítico não proíbe o comer animais. Tem uma lista de proibição de animais. Essa lista está o camelo, está a lebre, o texugo, está o porco. Lista lá do capítulo 11. Então nós não temos, por exemplo, como afirmar que outros animais não poderiam ser comidos. Ele vai deixar bem claro: direis aos filhos de Israel são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então ele diz: vocês vão comer esses animais. O texto é muito claro em Levíticos 11:2. Todo o que tem unha fendida e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. E aí depois ele dá a descrição a partir do verso 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unha fendida, o texugo, que é chamado de arganaz, o arganaz, rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo, a lebre. Ou seja, as características demonstradas aqui do que é imundo e do que é puro são características que não estão relacionadas, César, em hipótese alguma, ao hábito alimentar desses seres, que é geralmente o que é trazido nos debates e nas discussões sobre isso. O porco é um animal que tem hábitos assim, portanto, ele deve ser evitado. Mas o texto bíblico não fala nada sobre hábito alimentar de nenhum desses animais. Ele só fala de características físicas, ou seja, ele rumina e ele tem o casco fendido. Aí tem um que tem um casco fendido, mas não rumina, esse não pode. Enfim, essas são as características. Inclusive na dieta também mas se não inclui... tem a ver com a natureza exatamente do animal. Não do que ele come. Então isso apontaria para uma outra questão que a gente vai discutir um pouco mais. Ok. Você também pode mandar a sua opinião, mandando aqui pra gente pelo WhatsApp 984849988. Eu volto aqui com o professor Augusto. Quando a gente estuda o capítulo 11 de Levítico, tem um título que diz, título do editor, naturalmente, né? Que as carnes que você deve comer. Aí não está errado isso, tá? Não está dizendo que deve, o texto não diz isso, o texto diz que pode, não é? Tanto que faz separação entre limpo e imundo, não é? Se faz separação, ele está definindo o que pode e o que não pode, não o que deve, não é? E um outro aspecto a ser considerado, quando você, que é muito relevante nesse texto de Levítico 11, quando você estuda os animais permitidos e os proibidos, você percebe claramente, qualquer leitor pode fazer isso, se tiver um pouco de paciência para estudar, vai perceber que os animais proibidos, eles são lixeiros ou carnívoros. Os animais permitidos são herbívoros. Então, o que isso quer dizer? Se você estudar tecidos de animais carnívoros e lixeiros e comparar com tecidos de animais herbívoros, vegetarianos, que ruminam, você vai perceber que a carne é menos tóxica. Ela tem menos bactérias, ela tem menos germes de putrefação, ela tem menos protozoários, né, que são agentes causadores de doenças. Então, se a pessoa come o que é mais tóxico, é claro que ela tem mais propensão a ficar doente. E eu vou dar alguns exemplos. Todo mundo já conhece alguém, ou já passou pela experiência, eu não, porque eu sou vegetariano há 43 anos, mas todo mundo que tem hábitos comuns já passou pela experiência de comer feijoada e passar mal. Ou conhece alguém que passou por isso, não é? Por quê? Porque é um prato que tem uma composição predominantemente de um animal proibido pela Bíblia, né? Que é lixeiro. O porco é um animal caracteristicamente lixeiro. Vou dar um outro exemplo de um animal lixeiro que é muito comum produzir intoxicações graves. Camarão. Todos nós conhecemos alguém que comeu camarão
e foi parar no pronto-socorro. Por quê? Porque Que dá um tipo de alergia. é um animal lixeiro do mar, o camarão. Não é? Os animais lixeiros, eles têm uma característica que o ouvinte pode estudar e perceber, e até pode verificar visualmente. Os animais que são lixeiros, eles têm mais gordura corporal, que é uma forma de Deus para os proteger das doenças. Não é? Então, se você come uma carne que tem mais gordura, que tem mais micróbios, mais germes de putrefação, mais bactérias, não é? É óbvio que você vai ter mais propensão à doença. Não é? E a Bíblia é um manual de conduta. É um manual de conduta protetor do que pode agravar a saúde, pode prejudicar para satisfazer qualquer necessidade humana. E a necessidade humana mais importante para manter a espécie é a alimentação. Okay. Pastor Paulo. O senhor não acha que você, né? Vou não chamar de senhor. Você. Você. Eu com a barba dessa cor aqui, chamava você de senhor. Botar, como diz o pessoal, eu acho que aqui eu sou o mais velho, mas, tá certo? Mas pode chamar de você. Não precisa zoar, né? Professor, vamos lá. O senhor no começo do seu discurso falou assim, a Bíblia é autoridade escrita. Ok? O senhor disse que crê nisso. Sem questionamento. Pronto. Exatamente nesse capítulo 11, em nenhum momento fala de um animal que é impuro por causa de hábitos alimentares. Quando o senhor diz que todos esses animais que são proibidos são animais lixeiros ou carnívoros, camelo não é. O camelo é um animal que é aceitável. O camelo é um animal que é aceito. Nós temos... A dieta dele é a mesma do cavalo, né, por exemplo? Mesma dieta do cavalo. É um animal herbívoro. A lebre também. E são proibidos tanto quanto o porco. Então a grande questão é... Mas eu citei a maioria, não disse todos. Porque quando eu entendi você dizendo assim, os animais que são proibidos, eles são animais lixeiros ou carnívoros. E nós não temos nessa lista. Então, tentar olhar o texto por esse prisma é ir além daquilo que o texto está dizendo, porque é interessante. O texto classifica esses animais do que são puros e impuros só no aspecto anatômico. Quando ele fala dos insetos, né, como nós chamaríamos que poderiam ser comidos, digeridos, esses insetos são insetos semelhantes aos outros, mas que têm uma característica diferente, eles saltam. O gafanhoto, por exemplo. Ou seja, o texto é bem claro, não em discutir, em hipótese alguma, características desses animais, do que eles comem ou deixam de comer, a não ser algumas aves que são mencionadas, que são claramente aves de rapina. Mas aí, porque tem toda aquela questão do cadáver, do sangue, essas questões de impureza para eles. Mas o texto, eu acredito que é ir além, não é? Dizer que o texto está tratando, esses animais são impuros porque eles comem tal coisa, porque nós temos animais na lista que não comem isso. Que não atendem. Né? Que não atendem a essa ideia. Outra coisa, e aí, professor, também quero deixar aqui bem claro, pessoal, a Bíblia tem um ensino muito claro que é o seguinte, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É óbvio, César e professor Augusto, que quanto mais nós cuidarmos do nosso corpo, né, não é porque, mas a Bíblia proíbe isso ou aquilo outro, não, mas o que eu tenho que tomar cuidado com esse templo? Então, tudo é permitido? Claro que não. Então, eu tenho como obrigação cuidar da minha saúde, pensar naquilo que é possivelmente melhor para mim, mas tentar usar Levítico 11 para fazer essa construção toda de saúde dentro dos aspectos que a gente trata hoje, é ir além daquilo que está dentro do texto. E principalmente porque hoje, você querer dizer, César, que nós, que porcos, vamos pegar o porco, que é o animal que está tratando aqui, que porcos que são criados dentro de fazendas hoje, que abastecem frigoríficos, que esses porcos comem lixo, eles não comem lixo.
não é? O porco, ele sempre foi ligado a isso, assim como o cão, porque eles andavam soltos e mexiam em lixos e coisas desse tipo. Então foi associado isso não só no antigo Israel, isso era associado na Babilônia, isso foi associado entre os hititas, mas tem uma questão que vai muito além, que o porco era um animal usado em sacrifícios, não é? Para deuses inferiores, em Roma, na Grécia, entre os hititas, entre os babilônicos, tinha certas... Entre os sumérios, por exemplo, não poderia sacrificar os deuses e nem poderia... E era de mau agouro comê-los. Mas entre os babilônicos era aceito. E eram aceitos em sacrifício para algumas entidades ou deuses que eram deuses inferiores. Então eu tenho que olhar mais esse contexto. É proibido por quê? Porque está relacionado a algum ritual religioso, alguma crença que se tinha, porque a dieta dos povos do Antigo Oriente Próximo são as mesmas de Israel, César. Não mudam. Ok. Professor. É claro que eu vou discordar dessa colocação, porque a Bíblia, como eu disse, ela é um livro de padrões, de conceitos padronizados, né? E acompanhado sempre de valores, né? O valor principal que Deus diz é o que é bom e o que não é, né? E nem sempre Deus diz por quê, como é o caso de Levítico 11. Ele não diz por quê, ele diz apenas as características físicas dos animais. Esses que têm casco partido e que ruminam, pode comer. Mas se você estuda, se você pesquisa, né? Eu sou um pesquisador, sou biólogo, sou autor de livros, por natureza, sou um pesquisador, sou crítico, não pego as coisas apenas pelo que eu vejo, pelo que eu leio. Eu quero saber o porquê das coisas. E daí eu cheguei a essa conclusão, que a maioria dos alimentos, aliás, a maioria dos animais proibidos em Levítico 11 são lixeiros ou carnívoros, né? E, portanto, a carne desses animais, estudada em laboratório, eu já fiz isso, ela é tóxica. Muito mais do que... Não que a carne de animais vegetarianos não seja tóxica, ela também o é, né? Porém, Deus está fazendo uma gradação, uma comparação para que o amplo hábito alimentar que havia se generalizado de comer carne, que as pessoas tivessem efeitos menos danosos, né? Porque Deus está sempre preocupado que a gente, em primeiro lugar, não sofra. E, em segundo lugar, se eu sofrer, que eu sofra menos. Como qualquer pai humano, já ouvi muitos pais, eu não sou pai ainda, mas já ouvi muitos pais dizerem, fazer o quê? Meu filho quer sofrer, não é? Então eu tive que permitir, porque ele quer sofrer. E às vezes Deus nos permite certas coisas para a gente até aprender pelo sofrimento. Isso até é um conceito bem disseminado, né? E a alimentação, ela tem um padrão na Bíblia. O padrão não é Levítico 11, porque já havia pecado há alguns séculos, né? E foi dado a um povo que estava em viagem pelo deserto. Então, as condições de praticar também não eram ideais. Um povo que estava em viagem, que é um fator estressante, e num ambiente inóspito, que é o deserto. E eles não ficaram nessa condição uma semana, um ano, eles ficaram 40 anos, né? E na única vez que Deus concedeu carne, e carne branca, que foram codornizes, na única vez, Deus disse para eles, eu vou dar carne para vocês. Por quê? Porque vocês choraram, vocês reclamaram, né? Eu vou dar carne para vocês. E não vou dar carne um dia, nem 2 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Vou dar um mês para vocês comerem até sair pelo nariz. O que ele queria dizer isso? Para vocês enjoarem. Porque Deus não quer que a gente coma carne. O modelo de Deus está na Bíblia em 2 versos do Gênesis. Um antes do pecado e outro depois. Antes do pecado, Gênesis 1:29. E disse o Senhor, eis que vos dou todos os alimentos produzidos por árvores e sementes. E depois, frutos que há em árvores. Gênesis 1:29. E depois do pecado, Gênesis 3:18. Erva do campo, vocês vão comer, vai ter espinhos, cardos,
né, que são as ervas daninhas, são o que fazem os vegetais se tornarem desagradáveis, né, até mesmo no sabor, né, mas principalmente ervas daninhas, as pragas, que antes do pecado não haviam, e agora, então, vocês vão comer a erva do campo, que eu conceituo como como legumes, verduras e como tubérculos, né, que são as raízes. Legumes e verduras são alimentos conhecidos. Agora, os tubérculos, às vezes, a gente precisa definir, que são raízes. Ou a mandioca, a batata, né? A mandioquinha, o cará, o inhame. E esses alimentos, eles vieram como complemento depois do pecado. Os anteriores estão em Gênesis 1:29, que são frutas, oleaginosas, cereais integrais e feijões, né? Esses alimentos são o modelo antes do pecado. E são os alimentos que a gente vê no restante da Bíblia indicados, né? Que são corretamente consumidos, eles melhoram a qualidade de vida, previnem doenças. Eu, por exemplo, eu era gordo, né? Eu tinha gastrite pela segunda vez aos 22 anos, e eu tinha prescrição de 2 cirurgias, e aos 22 anos mudei meus hábitos alimentares de acordo com os critérios bíblicos, e curei a gastrite, que era a segunda, não fiz as 2 cirurgias, que era uma retal e outra de coluna, e emagreci e nunca mais ganhei peso. Eu não tenho gripes e resfriados há 43 anos, né? Agora, eu sigo o que está aqui na Bíblia, na alimentação. Okay. Pastor Paulo. Eu creio que são 2 coisas diferentes, né? Uma por exemplo, nós não temos, muitos dos alimentos que nós temos e que nós conhecemos aqui, que fazemos uso, eles nem sonharam que existiam, né? Não fez parte da dieta de Israel, não fez parte do Oriente Antigo, do Antigo Oriente Próximo, porque são lugares diferentes e, obviamente, tem coisas diferentes. Então, o pastor se refere a quais alimentos que não fizeram parte da dieta de Israel? Batata doce, inhame. Sim. Entende? Milho, no Egito, milho, no Egito não eram consumidos. Milho, não era, soja, mas, sei lá. Não, eu vou... Você falou do... Feijões, sim. Feijão sim, mas milho, por exemplo, não. Não, milho não. Milho não. Todas as vezes que aparece espiga lá, não é de milho. Não é de milho. Era trigo. É isso? Então, milho é da América. Chocolate, né? Chocolate daqui, da América. Então, assim... Então, é óbvio que quando a Bíblia está falando dessas questões, ela está falando, ela não está descrevendo tudo isso. Então, quando você chega e diz assim, olha, todos esses alimentos aqui foi o que Deus estabeleceu. Por exemplo, tem raízes que fazem mal se você comer. Tem plantas que se você comer vai fazer mal. Tem plantas que você tem que fazer. Eu não sou dessa área, mas eu já vi casos, né? Então... Eu digo sempre, professor, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ver na Bíblia uma restrição alimentar numa determinada época, que é o que não acontece, por exemplo, no Novo Testamento, mas ver, e aí, mais uma vez, batendo naquela tecla, não aparece lá com essas restrições e tudo, porém, devemos cuidar do nosso corpo, sem dúvida nenhuma, que é templo do Espírito, mas devemos tomar muito cuidado para dizer assim, Deus é um Deus que se preocupa com a nossa saúde, legal, é um Deus que quer, obviamente, a nossa saúde. Aí eu pego e, com o olhar que eu tenho hoje, de conhecimento de um conjunto de coisas, eu digo, isso aqui era o que Deus estava falando. Porque se aqueles povos não conheciam determinados alimentos que nós conhecemos hoje, então Deus não estava falando sobre aqueles elementos, porque era algo desconhecido para eles. Agora, mais uma vez, a gente tem que, por exemplo, o antílope era permitido. Antílope era permitido. Antílope é carne branca? Eu não sei, eu acho que não é. Não, é carne vermelha. Carne vermelha. Então nós temos camelos, antílope é vegetariano, né? Antílopes. Então, mais uma vez, eu digo, se Deus... Porque se nós falarmos assim, não, por causa da mudança, e tem esse aspecto, a gente vê claramente em Gênesis, esse aspecto da mudança, não é? Mas, se nós pegarmos isso e falar assim, olha, esse aspecto da mudança, do vegetariano para cá, era o padrão de Deus lá na frente, não é? E hoje não é mais esse padrão, não se pode, né? Não se pode mais porque o padrão deve ser mantido. Nós não podemos afirmar isso, porque se esse padrão foi mantido, então Levítico 11 tem que ser apagado.
Porque Levítico 11 não trata só de uma dieta vegetariana. Se é isso que nós temos que defender, à luz da Bíblia, como palavra de Deus, como aquilo que nossa discussão toda vai estar fechada dentro dos limites dela, não podemos afirmar que a Bíblia ensina que eu possa ter, olha, a saúde ideal, e pode ser na prática. Pode ser na prática. Você mesmo deu o seu testemunho aqui. Brilhante isso, maravilhoso. Pode ser na prática. Agora, dizer que Deus proibiu isto, o consumo de carne, eu tenho que fazer ou um malabarismo bíblico ou negar esse texto que Deus revelou, do jeito que está lá. Tá.